mais importante. E aí começo por mim, depois nós vamos ter o Carlos Júnior, eu vou falar sobre a integralidade da igreja. O pastor Carlos Júnior vai falar hoje a situação do nosso evangelho na sociedade, e o pastor Gilmar vai falar sobre os temperamentos. Todos nós temos. Qual deles? Como nós lidamos com ele? Eu gostaria que então você pudesse pegar a sua Bíblia agora, nesse exato instante, e abrisse em 1 Coríntios. Vamos lá, juntos. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 22 em diante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que nós pudéssemos nos atualizar perante a palavra de Deus e assim estudarmos um pouquinho. Aliás, quando o Carlos Júnior está na minha casa, nós estudamos sensivelmente, eu e ele, em grandes debates, acalorados, mas a gente sempre se encontra no que é mais importante, que é o amor em Cristo. Diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidares e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado, naquilo porque dou graça, se eu com graça participo, porque sou blasfemado, naquilo porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Podei-vos assentar. Amados, quando nós falamos sobre uma questão tão legal que é a integralidade da igreja, nós precisamos entender que a igreja ela tem uma missão. E essa missão ela precisa ser estabelecida de forma integral. Parece um pouco redundante, parece algo viciado, mas quando nós falamos sobre essa questão da integralidade, daquilo que Deus quer para nós como igreja de Cristo na terra, nós precisamos nos postar de forma integral a nossa consciência. A consciência de filho de Deus, que nós somos adotados pelo Pai, por esse amor tão lindo, tão maravilhoso, por esse amor tão especial. Está fazendo um barulhinho de microfonia, não está? Acho que... Vou dar uma baixadinha aqui, então. Será que vai melhorar? Melhorou? Melhorou, né? Parou a microfonia. Não, ele está... Não estou virado para ele. Não estou virado para ele. Eu acho que estava meio alto mesmo. Mas, quando nós falamos isso, Waldir Sturneld, que é um dos grandes teólogos que a gente conhece, ele diz o seguinte: a missão integral é o esforço, o desejo e a possibilidade de ouvir o Evangelho e seguir a Jesus, escutar a voz de Jesus, nas mais diferentes áreas da nossa vida. Jesus nos deu este exemplo. Ele conhecia a necessidade de cada pedinte, cada pessoa que se aproximava de Jesus, ele tinha a consciência do que aquela pessoa precisava.
e ele ouvia, e ele participava, co-participava daquilo que a pessoa tinha. De forma integral, sua consciência era plena da sua missão. E aí, quando a gente fala sobre integralidade da igreja, a gente precisa entender que a igreja, ela tem que ter, sim, uma missão muito bem estabelecida. Qual é a missão da igreja? Se estamos em poucos aqui, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha, aonde você acha, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Levar a palavra. Salvar almas. Ensinar. Levar o evangelho de Cristo. Amém? Eu acho que a gente pode pôr tudo isso num bojo só e ele funciona muito bem, como foi muito bem dito aqui por todos esses exemplos. Salvar almas, nos tornarmos um só corpo. Mas a integralidade da igreja, quando a gente fala da integralidade da igreja, a missão da igreja vai além do que a gente possa imaginar. A missão da igreja é extrapolar-se na sociedade. Porque quando nós pegamos a palavra eclésia, que quer dizer para fora, ele quer mostrar para nós o seguinte, que a igreja ela extrapola as suas quatro paredes. A igreja ela se extrapola daquilo que ela vive, mas ela tem que viver na sua integralidade para fora tudo o que ela é e representa. Tudo o que ela pode ser dentro desta terra. E é isso que Jesus vem e ele mostra. Quando ele sai para fora para falar com os seus discípulos, quando ele vai para fora para a implantação daqueles que iam ter a missão dos 70, seja lá qual for, ele está indo além. Ele está mostrando, olha, não é só isso. A integralidade da igreja vem através da sua missão. Qual é a sua missão? Ir para fora. Estabelecer-se na sociedade. Fazer com que a sociedade saiba que existe a igreja. Qual igreja? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Simplesmente a igreja de Cristo. Nada mais do que isso. E é isso que nós precisamos entender. Olha só que interessante. Jesus nos deu o exemplo. Jesus sabia as petições de cada pessoa que vinha falar com ele. Ele já sabia. Sim ou não? Já sabia. Mas o que ele fez? Ele cumpriu a sua missão. Nós também já sabemos qual é a missão da igreja. Mas nós cumprimos a missão da igreja? Somos integrais no cumprimento da missão da igreja? Não. E quando nós pensamos no cumprimento da missão da igreja, dessa integralidade que eu quero passar para vocês hoje, é que nós precisamos, primeiro, matar a fome, que é saciar, Jesus fala isso, que nós devemos saciar, e segundo, trazer o espiritual, que é o sermão. Dar o que comer, dar mesmo o que comer. Quando ele fala isso, ele está falando que a missão integral da igreja é sair das quatro paredes e ajudar as pessoas. Simplesmente ajudar pessoas. Igreja é para isso. Vamos ver o apóstolo Paulo falando. Olha, qual que é o papel da verdadeira religião? Qual que é o papel da verdadeira religião? Ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os problemáticos, os doentes. Qual é o papel da religião? Isso. Essa é parte integrante de dar o que comer às pessoas que necessitam. Essa é a missão na qual a igreja precisa estar apostas. Ah, tem a missão, a parte espiritual, que é o sermão? Tem a missão, que é a parte espiritual, que é o sermão. Que nós vamos falar sim da palavra de Deus, que nós vamos falar sim da salvação, que nós vamos falar sim de dons, de ministério, nós vamos falar de tudo, daquilo que a Bíblia nos relata. Porém, para a igreja ser integral, existem duas coisas que eu quero que você anote aí, se você está anotando. Que Jesus veio, saciou a multidão, primeiro, dando o que comer, depois o espiritual. E o dando o que comer, a gente pode falar um monte de coisa. Não é só a comida material, não é só a questão da ajuda de uma roupa, mas também de nós praticarmos dentro da sociedade uma mudança de consciência. A primeira coisa que Jesus faz, quando ele começa o seu ministério, ele começa a mudar a consciência das pessoas naquilo que elas estavam vivendo.
quebrando paradigmas, mostrando que o cumprimento da lei era possível, sim, era possível, mas desde que as pessoas também tivessem a consciência da sua missão, de fazer o bem às pessoas. Quando nós olhamos Paulo aqui começando a falar a respeito de liberdade e amor cristão, ele diz o seguinte: olha, nós precisamos estar ajudando, pensando no amor como se fosse o outrem. Olha que lindo isso, fora de série. A missão integral da igreja é ir para fora, amar a todos, independente daquilo que elas são, tenham ou não deixam de ter. Jesus começa, inclusive, à margem da sociedade. Ele começa falando aos mais humildes, aos mais carentes. Ele não vai lá falar com os mais ricos. Ele não vai lá falar com aqueles que eram mais poderosos. Ele vai falar com aqueles que começam na necessidade, e tinham a necessidade. Por isso que nós vemos Jesus falando: dê o que comer. A gente pode ver esse exemplo, quando ele está lá pregando, e tem uma multidão, e os discípulos perguntam a ele: o que nós vamos fazer com essa multidão? E aí Jesus: tem alguma coisa por aí? Ah, tem um menino aqui, que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro ele dá o que comer, depois ele dá o espiritual. A missão da igreja, a integralidade da igreja, ela precisa ser estabelecida rapidamente. Por quê? Porque hoje, na verdade, as nossas igrejas, elas estão perdidas em si mesmas. Elas estão se construindo para si mesmas. E o que quer dizer isso, para si mesma? Ela quer se estabelecer bem para ela, para que ela para que as pessoas se sintam bem dentro dela, mas elas não têm nenhum tipo de integralidade com a missão da igreja, que é sair daqui e ir para fora. Vamos ser sinceros. Qual das igrejas que você conhece hoje, que é notório e que faz um bom trabalho social, e que a gente vê aí o tempo todo esse trabalho acontecendo? Vamos ser sinceros. Universal? Ela faz um bom trabalho social? Alguns sim. Ela ainda continua com a ABC? Associação Brasileira, como é que é, Paulo? É ABC, Associação Brasileira Cristã, uma coisa assim. É a Universal? A Igreja Católica tem mais trabalho social do que a Igreja Evangélica. É, trabalho da pastoral da criança, não é? Então, olha que coisa, né? Qual o seu nome, querida? Maiara. Utilizando o seu exemplo, pois não, Angela? Pode falar. Não tem. A Igreja Católica. Então, olha só que coisa maluca. Nós estamos aqui, fazemos parte de pelo menos 2 comunidades, 3 comunidades, não é? E que a gente está batalhando para tentar lembrar de alguma igreja que tem um bom trabalho social. Se a gente quer pensar em integralidade da igreja, de sermos integrais, nós temos que sair fora desse padrão estabelecido em si mesma, em que ela se constrói para si. E é ao contrário, Jesus mostra para nós que nós temos que construir fora daqui. Porque quando nós construímos fora daqui, nós fazemos a missão integral ser estabelecida, porque é automático. A minha saída para fazer o social, eu já levo automaticamente aquilo que a Bíblia fala, porque eu transmito através do meu testemunho aquilo que é Cristo na minha vida. Por isso que nós vamos ver Paulo falando: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Era muito legal a gente começar a compreender que a integralidade da igreja, ser íntegro, ser inteiro, tem que ser cada vez maior para nós. Tem que ser cada vez mais especial e importante a saída da igreja das 4 paredes. E continuando dentro dessa mesma entonação da missão integral, que é alcançar
todos, sem exceção, e principalmente aqueles que estão à margem da sociedade, porque, vamos ser sinceros, o brasileiro, num modo geral, ele é um povo acomodado, um povo bem acomodado. Eu até vou aceitar a sua palavra, Maurício, um povo individualista, porque se a gente está bem, dane-se o resto. Não é? Estamos vendo esse grande exemplo que está acontecendo hoje na nação através dos problemas políticos que a gente vive. Qual que era o certo de todos nós, inclusive da igreja? Sair para a rua. O que Jesus fez? Jesus sabia das mazelas que estavam acontecendo naquela época. E você acha que Jesus ficou quieto das mazelas? Ao contrário. Ele foi o primeiro a bater nas mazelas da época. Primeiro, Jesus veio e trouxe mudança na sociedade. Segundo, ele trouxe salvação. Primeiro, mudança na sociedade. Porque se você não muda a sociedade, você não consegue passar salvação à sociedade. É a mesma coisa aqui dos nossos vizinhos. Eu vou falar pela nossa igreja. Igreja da Moca. Ok? Tirando a Maria e tirando a Cida, que a Maria ainda é um pouquinho para lá. A Cida é literalmente nossa vizinha. Certo? Amém. Quais são os nossos vizinhos que frequentam a igreja? Luiz. Sim, verdade. Muito obrigado. Mas se eu olhar nos 100% que frequentam a igreja, nós temos aí 1% que são nossos vizinhos. Normalmente isso é demonstração que a igreja não está vivendo na sua integralidade de missão. Porque a primeira missão que nós deveríamos ter era ganhar os nossos vizinhos. Ou pelo menos ter deles o respeito que a igreja deveria ter, porque ela faz o seu papel, a sua missão. Por exemplo, foi citado aqui que a Igreja Católica faz um belo trabalho de missão. E normalmente, quando ela faz um belo trabalho social, as pessoas reconhecem aquela igreja católica ali, ó, é legal, porque ela tem um trabalho legal pastoral ali, é boa, ela realiza um trabalho com criança, ela realiza trabalho com idosos, não é? E aí, fazendo meia-culpa, eu sou pastor, eu estou buscando melhorar isso, mas fazendo meia-culpa, vamos pensar de nós, Moca, qual é o nosso trabalho social? Qual é a nossa missão de integralidade? Até agora nenhum. Só o da Anja e Maria que ainda frequentam lá. Os lares. Não, mas eu estou falando... Vamos ser sinceros, pessoal? Será que nós estamos vivendo a integralidade da igreja na sua missão? Não. Porque a integralidade da igreja, ela é literalmente o seguinte, basicamente isso que eu falei, sair para fora, praticar a missão que é dada a ela, e sim, levar o sermão, levar a palavra de salvação às pessoas. Mas está cada dia mais difícil nós estabelecermos o ganho de almas para Jesus nas igrejas. Por quê? Porque a igreja não consegue ser integral na sua missão. Ela se constrói em si mesma, para a sua própria glória, para a sua própria vontade, para o seu próprio desejo, para o seu próprio querer. E aí é chato dizer, nós somos um bom clubinho. Ou não? A gente é um bom clubinho, eu acho que é um belo clube. A Igreja da Moca hoje é um belo clube, gostoso. A gente vem aqui quarta, sexta, domingo pela manhã, domingo à tarde. Nós temos os inhocões, nós temos os caldos de ervilha, né? Nós temos os caldos de ervilha, a gente tem de vez em quando face, está começando a pegar no breu, né? Demora um pouco, mas somos um clubinho ainda. E hoje as igrejas grandes, uma das igrejas grandes que existem e que está na Berlinda, fazendo um pouco de sucesso, é moda, né? Porque igreja também é moda. Não é? Igreja é moda.
Essa semana eu e o Carlos Júnior, tivemos uma experiência triste para nós dois. Nós somos numa igreja que o pastor dessa igreja marcou uma época nossa, uma parte da nossa era de vida. E quando nós entramos lá, tudo que estava acontecendo ali foi entristecendo o nosso coração. Primeiro porque a esposa começou a pregar, né, meia hora, até se eu falar aqui já sabe quem é. Meia hora, aí o Carlos Júnior me cutucou, boa palavra. Quando ela foi terminar a palavra, então, agora pegue a sua oferta, 3.000, 1.500, e não sei o que, quem vai vir aqui, e tal, não sei o que. Aí o Carlos Júnior falou, meu Deus do céu, eu também falei, e agora? E não parava de chamar as pessoas à frente. Eu acho que eles tinham uma quantidade para bater de meta. E aí chegou uma hora que ela parou de falar, veio o marido dela, porque eu acho que ele estava insatisfeito com aquilo que estava acontecendo ali, que eram poucas pessoas. E aí ele veio falar também e continuou insistindo. Aí daqui a pouco veio a arca, e a arca passando no meio da igreja, e a luz, e não sei o quê. Se perdeu. Era uma pessoa que tinha uma missão integral. A igreja era fantástica naquilo que ela fazia. Ela tinha um super trabalho de drogas dependentes. A gente via isso acontecer. Era uma igreja evangelística na sua essência, na sua pureza. E ela se construiu em si mesma. E para se estabelecer, apela para outras áreas. E vai apelando. E vai apelando. Uma das igrejas hoje super atuais, eu gosto muito do pastor lá, que é o pastor Ed René Kivitz, mas é a igreja da moda. Já teve a Renascer, teve a Bíblica da Paz, teve a igreja do Ricardo Gondim, agora é a Ibabe. Ibabe é a igreja da moda. Não adianta falar, teve a Bola de Neve, né? Bola de Neve foi uma igreja que estava na Berlinda até pouco tempo atrás, agora já não mais, já ficou comum ter uma prancha de surf como púlpito, é comum agora, é comum, já não tem mais, já não é mais um direito autoral da igreja Bola de Neve, tem outras igrejas que já utilizam isso. Eu conheço um pastor lá da Zona Leste, o pastor Cairo, ele tem uma prancha de surf e não é bola de neve. Aliás, ele entra, às vezes, de skate para pregar. Se não risada, é verdade. Hoje é a Ibabe. A Ibabe ela tem um modelo muito, muito legal de igreja. Ela tem uma visão profissional de igreja. Ela é uma visão profissional de igreja. Não estou discutindo que é errado, não, ao contrário. Eu acho muito legal nesse sentido. Por quê? Porque eles fazem isso. E eles têm um trabalho social que é feito no final do ano, em que eles arrecadam um valor expressivo para ajudar algumas ONGs, 2 ou 3 ou 4, não me... é isso, né? 2 ou 3, 4? 2 ONGs? 42? 42 ONGs. Então nós temos uma igreja que trabalha social. Não, é que eu ia chegar nela, calma. Eu ia chegar nela, porque está aqui, calma. E aí o que me deixa muito interessado nesse sentido do Ed René, e ele fala sobre a integralidade da igreja, é que muitas vezes nós nos perdemos pela sua construção em si de igreja. Ele tem um medo terrível que a igreja dele se torne um grande clube. Por quê? E tem grande chance de se tornar um grande clube. Por que tem grande chance de se tornar um grande clube? Porque quase 70% das pessoas que frequentam a igreja dele são desigrejados. Pessoas de outras igrejas. E o que vai acontecer? Vai chegar lá um quadrangular, dentro de uma igreja batista, e vai tentar impor algum sistema diferente, e as coisas vão começar a desengrossar. Né? Ele tenta ter uma mão de ferro nesse sentido, mas ele sabe que isso dificilmente vai acontecer para o resto da vida, e ele já pensa que daqui a alguns anos o que eu vou fazer? E aí ele tem uma frase que ele diz o seguinte: tudo que diz respeito à abrangência redentora de Deus diz respeito
a abrangência da missão da igreja. Tudo que se diz respeito à abrangência redentora de Deus, que é a salvação de Deus, a salvação da humanidade, ela é completamente ligada à abrangência da missão da igreja. A igreja, ela usa o evangelho da missão integral como lente para fazer a leitura da vida na sua totalidade. Desta forma, a igreja lê qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que eu li esse texto do apóstolo Paulo, e no versículo 31, ele diz: quer comeis, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque engloba tudo. A igreja precisa englobar tudo. Tudo. O evangelho engloba tudo. Tudo. O estabelecimento do reino de Deus é para tudo. Então, quando nós falamos sobre a integralidade da igreja, nós temos que englobar tudo na nossa vida. E aí eu penso o seguinte: quando a gente fala em integralidade, tudo integral da igreja, a igreja ela tem que estar em todas as áreas. Em todas as áreas. Sair para fora. E aí nós não saímos. Nós nós ficamos reclusos dentro de nós mesmos. A igreja é para fora. E sempre será para fora. A sua missão é essa. E se ela não se estabelecer nesse sentido, ela perde a missão. Ela não estabelece. Esse exercício que nós devemos fazer de sair para fora deveria ser constante para a igreja, mas não é. E por que não é constante para a igreja? Porque nós somos acomodados. Porque nós somos individualistas. Porque nós somos egoístas. Porque nós gostamos de viver como nós vivemos aqui. Porque é gostoso, está aqui o Paulo tocando, está o Marcelo tocando, é um banquinho gostoso que você tem aí, né? A gente tem uma localização boa, mas a igreja não foi chamada para isso. A integralidade da igreja foi chamada para fora. E hoje, e eu tenho falado isso insistentemente aqui na nossa comunidade, dizer que o Brasil é do Senhor Jesus é a maior mentira do diabo, porque não é. Nós não somos detentores disso. E só que nós não aprendemos uma coisa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu vou perguntar para vocês: vocês acham que Deus é nosso Senhor? É o Senhor dessa nação? Não é. Deus não é o Senhor dessa nação. Tanto não é o Senhor dessa nação que estamos passando o que estamos passando. Porque o julgamento de Deus, ele é justo. Justo. Desculpa. O que nós estamos vivendo hoje é justiça de Deus. Sabia disso? O que nós estamos vivendo justiça de Deus hoje é justiça de Deus. Ed René fala a respeito disso, e eu acho super interessante que a missão integral, ela aponta para a totalidade da nossa vida na sociedade. A igreja, na sua missão integral, se ela não entender isso, ela não se posiciona. Ela não faz, ela não acontece, e a gente perde a grande oportunidade de fazer o papel correto da igreja. Que é ir para fora, é transformar uma sociedade. Nós precisamos transformar a sociedade aonde nós estamos. A missão da igreja é essa. Essa é a integralidade da missão da igreja. Essa é a integralidade da igreja. Mas é isso que acontece? Volto a perguntar, é isso que acontece? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos realizando isso? Não estamos realizando isso. Nós estamos fazendo igreja para fazer crescimento de igreja. Ou não? Tudo é feito para fazer crescimento de igreja. É estratégia para crescer, seja por célula, por lá. Não estou falando que é errado, amados, espera aí. Eu não estou falando que é errado célula, eu não estou falando que é errado. Eu só estou falando que é errado a estratégia para fazer a igreja crescer, porque precisamos fazer a igreja crescer. E ela esquece de cumprir a sua missão.
E quando ela faz a sua missão, a igreja cresce, porque Deus dá o crescimento. Volto a falar da nossa pequena comunidade aqui. Quantos anos tem essa comunidade? Se lembra? Mas ela é antes daqui? Também antes, já foi em 3 lugares. Ah, é? Mas já como Deus é a palavra? Como Deus é a palavra. Na verdade, começou na garagem, não, começou na casa do pastor, na garagem da casa do pastor. No salão, no salão. Vamos chutar aí uns 14 anos? Por aí? 12 a 14, pastor. Vamos fazer um trabalho de reflexão da comunidade da Moca? 14 anos de igreja. Ela é reconhecida pelo quê? Se nós perguntarmos aqui na Moca, ela é reconhecida pelo quê? E não adianta falar as outras igrejas aqui perto, que eu conheço grande parte das outras igrejas aqui. As outras igrejas são reconhecidas pelo quê? Pelo volume? É duro isso, infelizmente, é duro ouvir isso. É muito duro. Então nós não estamos na integralidade da igreja, nós estamos na missão que a igreja quer que nós estejamos. Ah, pastor, mas somos em poucos. Puxa, Jesus era muito com ele, com os seus discípulos, não? É aquela coisa, pessoal, nós estamos vivendo uma era de clubismo de igrejas. E isso está sendo muito duro. O que eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala sobre a integralidade da igreja, é que nós temos que cumprir esta missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é dar o que comer e dar o espiritual, que é o sermão. Dar o que comer e dar o espiritual. Quando eu falo dar o que comer, ela engloba tudo. Ela engloba o social, a transformação da sociedade, a transformação do local aonde ela está, a transformação das pessoas que reconhecem que pelo menos aquele local ali tem algo que vale a pena ser visto, que tem algo que vale a pena ser lido, que tem algo que vale a pena ser transformado, mudado. E se nós não fizermos isso, não somos igreja. Não vivemos a verdadeira missão da igreja. A verdadeira missão da igreja é essa, sempre será. E sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já disse, esse ano completo 20 anos de ministério, e eu como pastor errei muito, porque durante muito tempo eu aprendi muita coisa errada. E aprendia porque eu acreditava naquilo que era me passado, eu acreditava naquilo que era me falado, e eu ia apenas replicando. Eu era um papagaio talvez de pirata, daqueles que estavam lá. E eu não conseguia compreender a verdadeira missão da igreja. E hoje eu tenho compreendido isso, que a verdadeira missão da igreja é dar o que comer e dar o sermão. Dar o que comer e dar o sermão. Ou eu saio daqui e sejo diferença na casa do meu lado aqui, ó, porque talvez vocês não saibam, mas vira e mexe, quando eu tenho a oportunidade, eu converso com um senhor que tem aqui do lado. Um de óculos, carequinha, que eu esqueço sempre o nome dele. Ele mora na segunda casa. Aqui, já viram ele? E eu bato um papo com ele. Independente de igreja, eu sempre converso com ele. E agora eu já tive a oportunidade de criar a credibilidade com ele, de convidá-lo para vir à igreja. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ele, e que eu sempre deixei ele à disposição, é que quando ele precisasse da igreja para qualquer tipo de assunto, ele poderia estar à disposição de nos procurar. Porque eu quero que ele saiba que a igreja tem que ser o melhor vizinho dele. E nós somos os melhores vizinhos? Eu acho que nós somos os piores vizinhos que tem. Nós paramos na frente da casa dele, nós falamos demais, nós tocamos alto a música, não é? Às vezes esgoelamos, e para piorar, às vezes a gente canta errado, para piorar mais ainda, desafinado, ou não? Não estou fazendo crítica para o louvor nosso não, irmão, não é isso não, tá? Só estou dizendo, aludindo, que a igreja não é o melhor vizinho. E se a igreja, se ela não se postar, ou se ela não se portar com a sua missão integral,
ela se torna um entrave. Lá no Imirim, quando eu estava na primeira fase do Imirim, na igreja, na quadrangular, era muito engraçado pelo seguinte, na frente da nossa igreja era uma pracinha na frente da nossa igreja. Só que na frente da pracinha, do lado já da pracinha já tinha uma casa. E tinha uma senhora nessa casa. Amados, uma vez por mês aquela senhora vinha na igreja para me destruir. Porque a igreja está com som alto, não aguento mais. E às vezes eu de forma tão imbecil, dizia para ela o seguinte, mas, querida vizinha, 6 horas da tarde, a lei me permite até às 10. Se fosse pagode, a senhora não estava reclamando. O imbecil aqui achava que estava fazendo certo. Só que eu não entendia que a missão integral da igreja era o seguinte, olha, senhora, me perdoe, eu vou fazer o máximo para melhorar essa questão do som, porque eu quero ser o seu melhor vizinho, não quero ser o seu pior vizinho. Eu lembro uma vez, pastora, você estava lá comigo quando a gente fez a primeira balada? Vocês estavam lá com a gente? Lá na quadrangular do Imirim, lá na pracinha? Estava já? Não, na pracinha não, né? Há uns 12 anos atrás, a gente ganhou um jovem que era DJ para Jesus, e aí eu tive a ideia, vou fazer uma balada aqui. E aí eu fiz uma balada na igreja. Começou 8 horas da noite, foi terminar 2 horas da manhã. Ah, Matos, veio polícia, veio tudo. A gente confunde qual é a verdadeira missão da igreja. A gente confunde. Eu não tenho que fazer uma balada. Talvez se Deus der um dia e falar assim, olha, faça isso, mas eu tenho que saber aonde fazer, como fazê-lo, a maneira exata. A verdadeira missão da igreja, a missão integral da igreja, é dar o que comer e levar o sermão. E eu quero ensinar vocês isso esta tarde, para que a gente saia desse posicionamento imbecilizado que nós vivemos hoje, de uma igreja que não é a verdadeira. Isso que nós vivemos de igreja não é verdade. Perdão, mas não é verdade. Ou eu amo você e você me ama, ou... E um último detalhe que eu já vou terminar, e um último detalhe, é que a igreja, nesse mesmo texto do apóstolo Paulo, ela se adapta à missão aonde ela está. O que eu quero dizer com isso? Estamos na Moca, ela tem que se parecer uma igreja italiana? Sim, lógico. A missão integral nos diz que nós temos que nos parecer com aqueles que estão ali. Se eu não fizer isso, eu não consigo mostrar a verdadeira igreja. E eu quero que vocês entendam, eu não tenho que me parecer com as pessoas endemoniadas. Óbvio. Mas eu tenho que me parecer um italiano. Como é que o italiano fala? Hein, Gabriela? Fala alto, com a mão. Não é mais ou menos assim que os moqueiros fazem aqui ou não? Sim ou não? Acabei de dar a volta ali. Tem um barzinho um pouquinho na frente da casa da Maria ali, na frente do açougue dela. Não sei se vocês sabem, a Maria tem um açougue ali. Uma casa de carnes. Mencarini. É da Maria. É dela. Até agora não me falaram o contrário, eu acho que é dela. E ainda ela mora no fundo, eu acho que ela abre a portinha lá, só para pôr o dinheiro para dentro. Não é? E eu fui dar a volta bem no açougue, tem um barzinho em frente. E estava um senhor sentado, tomando uma cerveja, com a camisa do Juventus, e ele sem uma perna, só com a prótese, mas tomando uma cerveja. E ele falando alto, ele sentado de um lado numa mesa, a outra mesa do outro lado, e eles conversando. Isso é moca. Certo? Você não vai ver, talvez, esse tipo de atitude lá nos jardins, no Jardim Paulistano. Você não vai ver um barzinho ali e o cara gritando um do lado do outro. Como é que a igreja se porta? Ah, não, eu tenho vergonha de ir lá falar. Ah, eu tenho vergonha de estar perto. Ah, eu tenho vergonha de sentar com esse senhor, porque ele fala muito alto.
A verdadeira igreja é aquela que não se preocupa com isso, ela se preocupa em sentar com a pessoa, lidar com ela e mostrar quem é Cristo. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos o que é essa questão de integralidade, integralidade é tudo, é o todo, é o corpo todo se movendo naquele local onde ela foi escolhida para estar, porque eu sei que Deus escolheu a gente para estarmos aqui. E se Deus escolheu a gente para estar aqui, ou seja, lá no Jardim Ângela, lá não é Jardim Ângela, né? É que é o pastor de vocês é do Jardim Ângela. Ele já é mais profundo lá, né? Bem profundão ainda, né? Outro dia eu estava falando, ele falou para mim que ele estava morando numa árvore lá, eu não sei aonde. Ele fez uma casa na árvore, é isso mesmo? É. A sua igreja, pastor Gilmar, é diferente o local da minha aqui? O local da sua igreja é diferente do meu local aqui? Bastante? Totalmente diferente, né? O ambiente é diferente. As falas são diferentes. A gente fala de um jeito aqui, eles falam de outro jeito completamente diferente lá. Aliás, se vocês forem na igreja do pastor Gilmar, eu não sei se trouxe a equipe veio... Não. Se vocês forem lá e ver o louvor deles lá, vocês vão falar, nossa, que igreja diferente! Aí vocês vieram aqui e falam, nossa, o louvor lá da Moca é diferente. Aqui eu não posso tocar um rock pesado. Porque se eu tocar um rockão pesado, não sei se a Gabriela vai dançar. Vai dançar, Gabriela? São coisas diferentes. Eu não estou falando que a gente talvez um dia não toque um rock. Não é isso. Mas a missão integral da igreja, ela entende o todo de tudo, para que ela possa levar o que comer e dar o sermão. Ou a gente faz isso, ou nós vamos continuar um grande clubinho há 14 anos. Porque essa igreja é um grande clube há 14 anos. Eu não quero a minha igreja como clube. Eu não estou falando mal de nenhuma época, amados. Eu estou falando que eu estou junto, no mesmo barco. Eu não posso ser o diretor de recreação. Eu estou sendo o diretor de recreação. Está feliz, Vilma? Ah, que legal. Desculpa, Vilma, não posso estar feliz. A integralidade da igreja tem que fazer com que a sua missão seja cumprida. Eu quero, em nome de Jesus, nesse pequeno momento de oração, a gente já vai cantar 2 músicas, já vou passar para o apóstolo das estrelas, que está aqui hoje. Não, ele é o apóstolo das estrelas. Daqui a pouco vocês vão ver o grande bispo Mor, da Zona Sul, que ele vai estar falando, né? E que a sua oração agora é pedir a Deus qual é a missão que a nossa igreja precisa ter. E quando eu falo a nossa igreja, eu e você somos a igreja de Cristo. Amém. Mas essa igreja é o corpo do Senhor na terra. E se você não entender isso, ultimamente tem uma bobagem sendo dita. Você não precisa ir para a igreja, porque você é a igreja do Senhor, então onde você estiver, não tem problema nenhum. A Bíblia não fala isso, ao contrário, a Bíblia fala, participe do corpo. Participe do corpo. Viva o corpo. Porque é o corpo que se movimenta. Nós temos que nos movimentar como igreja. Missão integral. Em nome de Jesus, eu queria que você orasse e falasse, Deus, me ajuda a cumprir a verdadeira missão nessa terra. Porque se não cumprirmos a verdadeira missão nessa terra, essa integralidade, sermos íntegros naquilo que Deus nos deu, como igreja, nós estamos certamente entristecendo o coração do Pai. E a gente entristece sim ele sente isso. Amados, eu não aceito mais, de verdade, que a nossa igreja continue sendo um clube. Eu gostaria muito que a gente saísse para fora. Que a gente batesse nas portas dos nossos vizinhos e dissesse a eles, olha, se você não quiser vir na igreja, nós vamos até você. Ah, o que você precisa? Eu preciso de um arroz, a gente te dá um arroz.
Ah, você precisa de uma roupa? Eu te dou uma roupa. Ah, sabe o que eu estou precisando? Que alguém me leve no hospital. Nós levamos. Ah, sabe o que nós estamos precisando? Ir aqui na subprefeitura da Moca, porque talvez tenha um buraco aí que está há muitos anos. Ah, mas isso é o papel da igreja? Esse é o papel da igreja. Tudo é o papel da igreja. Jesus arrumou os buracos das estradas. Sério? Jesus arrumou os buracos das estradas? Jesus arrumou os buracos, porque ele brigava pela sociedade. Ele brigava pelo que era certo. E nós devemos fazer isso, amados. Que a gente saia com essa primeira palestra na nossa cabeça e nosso coração fermentando o poder de Deus, a graça do Senhor, para a gente ir adiante. Eu profetizo lá que a Zona Sul, Santo Antônio, Jardim Santo Antônio, possa ser reconhecida pela igreja que está fora, que está nas ruas. A Moca também da mesma maneira. Bola de Neve também da mesma maneira. O Querol também da mesma maneira. Santa Paula também da mesma maneira. Tem mais alguma? Só essa. Tem Barra Mares. Tem aquela da Lua, né, que você está fazendo também, né? Setiba. Em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, mude a forma de nós encararmos a nossa missão. Senhor, que nós não entremos, Pai, mais na espiral, Senhor, de que muitas igrejas entram, de nos tornarmos uma parte social, um clube social dentro de si mesmos. Pai, que nós saiamos para fora, que a gente não se preocupe, Pai, em somente ser aquilo que nós somos aqui dentro, mas ser aquilo que nós precisamos ser lá fora. Como o apóstolo Paulo disse, que as pessoas reconheçam em mim e reconheçam nessas igrejas que estão hoje aqui a verdadeira missão de se parecerem com Ele. Essa é a nossa missão, de irmos lá fora como Jesus fez, dar o que comer e falar do sermão, daquilo que traz salvação. Em nome de Jesus, dê graça, Senhor, e sabedoria a cada homem, cada mulher que está aqui, e que saiamos, ó Pai, tendo a integralidade da missão, tendo a integralidade daquilo que nós precisamos fazer, crer, sentir e estabelecer, que é o Seu reino. Quando estabelecemos o Seu reino, Senhor, nós fazemos a diferença. Quando nós estabelecemos o Teu reino, Pai, as pessoas aqui fora reconhecem o Teu amor e a Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, venha sobre os nossos vizinhos aqui. Eu peço, Senhor, sobre esses vizinhos da frente. Eu peço pelos dos lados. Eu peço pelos de trás. Eu peço, Senhor, pelas casas de repouso, pelos nossos senhores que estão lá. Ah, Senhor, eu peço pelas crianças que estão aqui, por aquelas que estão aí fora, Senhor, e passando necessidade. Onde está a Tua igreja, Pai? Aonde está? Se nós erramos, pedimos perdão e nos ajuda a fazer diferença. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos adorar a Deus. Aleluia.